Tesla desejava um futuro no qual a ciência seria utilizada para o verdadeiro aprimoramento da humanidade. Ele insinuou isso em sua citação quando disse: "A paz só pode vir como consequência da iluminação universal." Esse era seu principal objetivo, e muitas pessoas pensam que ele se afastou de seus próprios projetos porque sabia que a humanidade não estava pronta e que nós éramos como crianças ingênuas que, se tivéssemos o poder da tecnologia de Tesla verdadeiramente em nossas mãos, seria como colocar bombas nucleares nas mãos de crianças. Então muitas pessoas acham que ele realmente se afastou de alguns de seus projetos tecnológicos mais avançados, mas uma coisa é certa: Tesla entendia que essa mudança de paradigma teria que acontecer. Temos esse paradigma de energia controlada no lugar e dizemos que queremos chegar ao paradigma de energia livre, e há um mundo entre essas duas coisas. Então aqui estamos nós, à esquerda. Onde queremos ir está à direita. Mas então há esse espaço intermediário onde as coisas ainda não se manifestaram. Você poderia chamar isso de um período de transição. O que dizemos que queremos ver manifestado no mundo é um paradigma de energia livre. Isso é o que as pessoas no movimento de energia livre e no movimento de nova tecnologia dizem que querem. As coisas que dizemos que queremos não ocorrem magicamente em nosso mundo. Temos que fazer coisas para que elas aconteçam, e as coisas que realmente fazem com que aconteçam não são apenas físicas. Temos que passar por transformações mentais para preparar o caminho para trazer essa manifestação física para o mundo. Espiritualistas e aqueles na comunidade da nova era se refeririam a isso como uma mudança de paradigma, ou simplesmente a mudança de paradigma que a humanidade tem que passar. Era uma frase meio nebulosa, sabe? Nunca foi realmente totalmente definida nas comunidades espiritualistas. O que é essa mudança de paradigma? O que é realmente a mudança de consciência que a humanidade tem que passar para tornar a energia livre uma manifestação física? Na verdade, fala sobre o que realmente significa ser um indivíduo consciente. O que realmente significa estar acordado? Trata-se do conhecimento do mundo do oculto. É conhecer as características do eu superior. É saber que os aspectos físicos e espirituais da nossa realidade não se sobrepõem um ao outro, mas na verdade são um só. É tornar-se mentalmente livre de todas as religiões falsas, ou simplesmente de todos os sistemas de crenças falsos. É entender que o conhecimento nunca é negativo, não importa quão assustador possa parecer. Vale a pena. Trata-se do conhecimento de que a atual condição humana é, de fato, uma condição de escravidão e os fatores causais que levaram à atual condição humana. É saber que as chamadas emoções negativas servem a um propósito crítico. É saber que a iluminação não é sobre buscar a felicidade enquanto cercado pelo sofrimento em nosso mundo. É saber o que o verdadeiro perdão realmente significa. É saber a diferença entre o que não pode ser mudado e o que deve ser mudado. Aqui estão os aspectos da mudança de paradigma, que são absolutamente os mais críticos para o surgimento da energia livre em nosso mundo. Conhecimento do oculto, significando que temos que entender a ciência oculta que foi retida do nosso entendimento, e temos que entender a espiritualidade oculta e as leis da realidade espiritual atual em que vivemos. Por que essa mudança de paradigma não aconteceu? Ok, e esta é a parte difícil de ouvir. A maioria das pessoas ainda acredita que a mídia mainstream e seus comentaristas estão realmente lhes dizendo algo que se assemelha à verdade. Infelizmente, isso ainda é verdade para a maioria das pessoas no mundo hoje. A maioria ainda acredita que o propósito do chamado sistema de educação é edificar e iluminar as pessoas através do conhecimento genuíno. E a maioria das pessoas, infelizmente, ainda acredita que as instituições de religião, banco, medicina, lei, aplicação da lei militar e praticamente qualquer outra instituição social existem para fazer o que afirmam existir para fazer. E eu garanto a vocês, senhoras e senhores, que elas existem para fazer exatamente o oposto do que seu propósito declarado pretende. É por isso que a mudança de paradigma não ocorreu. É por isso que ainda estamos presos no paradigma de energia controlada e não sairemos dele até nos livrarmos desses sistemas de crenças falsas. Até que essas crenças falsas sejam purgadas da consciência humana, não espere que a energia livre se manifeste. Ela não pode se manifestar até mudarmos nossos próprios sistemas de crença e pararmos de acreditar em coisas baseadas em violência, coerção, engano e ignorância. A maioria das pessoas no movimento de energia livre ainda não entende a parte livre. Você sabe, a maioria delas pensa que isso é sobre ser grátis.
como em não ter que pagar por isso. Eles não entendem que um sistema de energia livre tem que ser baseado em um mundo baseado na verdadeira liberdade humana, que poucas pessoas realmente valorizam ou até mesmo entendem o significado. E esse é o mundo. Essa é a condição atual do nosso mundo, que está praticamente trancado e está piorando. A razão de estar piorando e a razão de estarmos nessa condição é porque acreditamos nesta noção errônea de autoridade baseada em violência e coerção. E se você não acha que é isso que o governo é, eu sugeriria que você é um indivíduo extremamente ingênuo e que não olhou realmente para as dinâmicas envolvidas. Veja, no passado, na ordem mundial antiga, você tinha esse conceito de autoridade investida em um indivíduo que governava sobre todos os outros e, à medida que você descia essa cadeia de comando, ou cadeia de obediência, como eu gosto de chamar, você tinha mais pessoas que eram mais ignorantes e no topo você tinha poder total e conhecimento total. E no passado, isso era chamado de realeza. Era completamente imoral, então. Assim como é agora ou seria no futuro. Ok, mas veja, hoje fomos enganados a acreditar que temos algo diferente disso. Quando temos exatamente a mesma coisa, é apenas autoridade que é investida em poucos. Isso é hegemonia, é oligarquia, isso é o que é o governo. O governo é simplesmente a mesma coisa, exceto que você difundiu o poder de um indivíduo para um punhado de indivíduos que compõem uma classe dominante. A vasta maioria das pessoas que dizem querer ver a manifestação da energia livre são, na verdade, aquelas que estão bloqueando a manifestação da energia livre pela maneira como continuam a pensar. Os pensamentos se tornam nossa realidade, senhoras e senhores. E se não mudarmos a maneira como pensamos, é impossível para a energia livre se manifestar, porque continuaremos a manifestar o mesmo paradigma de energia controlada, enquanto nossas mentes não estiverem baseadas na verdadeira liberdade. É aí que a vasta maioria dos seres humanos está, em um estado de pensamento completamente controlado, onde eles não podem nem pensar nas possibilidades do que pode ser possível para a humanidade, devido a seus sistemas de crenças limitantes e visão de mundo. E você pode eufemizar isso o quanto quiser, assim como pode eufemizar a escravidão e chamá-la de governo. As pessoas, você sabe, usam manipulação mental, usam todo tipo de eufemismos para isso, mas eu chamo pelo que realmente é: controle da mente. E estamos sendo controlados mentalmente por engenheiros sociais que continuam nos fazendo pensar em um paradigma de crença falsa que nos manterá escravizados. A energia livre não pode ser manifestada enquanto as pessoas da Terra continuarem a acreditar e a sancionar as instituições imorais atuais da humanidade, que são baseadas inteiramente em violência, coerção, engano, ignorância, ganância, usura e exploração. Isso certamente não é o que Tesla imaginou para o futuro humano. Isso é o que a maioria de nós faz, sabe? Olhamos para alguma forma de líder e o líder está nos dizendo: quem quer mudança? E todos estão muito ansiosos para levantar a mão e pular para a frente da fila e dizer: oh sim, nos dê isso, nos dê isso. Mas então, quando é explicado que o que é necessário para a manifestação dessa mudança acontecer requer uma mudança maciça na mente e no coração humanos, nós mesmos temos que mudar. Temos que passar pela mudança de paradigma em nosso sistema de crenças, em nossas vidas mentais e espirituais, e muito poucas pessoas querem isso. Um mundo baseado na energia livre só pode vir como consequência de uma mudança de paradigma universal na consciência humana. As últimas palavras de Nikola Tesla não são amplamente conhecidas ou documentadas de forma clara, uma vez que ele morreu sozinho em seu quarto de hotel. Mas ele enviou uma carta para sua mãe em que dizia: todos esses anos que passei a serviço da humanidade não me trouxeram nada além de insultos e humilhações. As últimas palavras de Nikola Tesla permanecem envoltas em um manto de mistério, um epílogo enigmático para a vida de um dos maiores visionários da história da humanidade. Enquanto seus pensamentos finais não foram publicamente documentados, pode-se imaginar que eles refletissem a paixão de uma vida dedicada ao avanço da ciência e ao bem-estar da humanidade. Talvez uma última meditação sobre as possibilidades inexploradas que ele deixou para trás. Tesla foi, em muitos aspectos, um homem além de seu tempo, sonhando com um mundo energizado por fontes limpas e acessíveis, um defensor da energia livre e sem fronteiras. Ele escreveu cartas emocionadas para sua mãe, revelando uma alma profundamente conectada à Terra e aos céus. Um filho que via o universo não apenas como uma vasta máquina a ser decifrada, mas como um poema a ser apreciado. Nessas cartas, ele falava de sua esperança e de suas lutas, de sua visão de um mundo unificado pela compreensão e pelo respeito mútuos. No entanto, era também um mundo que ele temia nunca ver realizado. A razão pela qual Tesla foi silenciado é complexa, entrelaçada nas fibras do progresso
poder e ganância. Ele não era um homem de negócios no sentido tradicional. Seu ímpeto não era acumular riquezas, mas enriquecer o mundo com suas inovações. Em uma era dominada por magnatas e monopolistas, Tesla era uma anomalia, um idealista em um mar de realistas. Suas ideias, muitas vezes revolucionárias e disruptivas, ameaçavam desestabilizar o status quo, desafiando os lucros e o poder estabelecidos pelas indústrias baseadas em combustíveis fósseis e em sistemas de distribuição de energia controlados centralizadamente. Tesla imaginava um sistema que permitiria a transmissão de energia sem fios, livre para todos, como o ar que respiramos. Essa visão era subversiva, uma ameaça direta aos interesses financeiros daqueles que controlavam a produção e distribuição de energia na época. O sistema preferia e favorecia os mais comerciais, aqueles cujas invenções e inovações podiam ser facilmente monetizadas, embaladas e vendidas. Tesla, em sua pureza e idealismo, não se encaixava nesse molde. Ele buscava uma revolução não apenas tecnológica, mas social e econômica. O silenciamento de Tesla não foi um ato único, mas um processo gradual de marginalização. Suas patentes e teorias foram relegadas às sombras, suas contribuições ofuscadas pelos brilhos de seus contemporâneos mais comercializáveis. No entanto, mesmo na obscuridade, a luz de Tesla não se extinguiu completamente. Suas ideias permaneceram, sementes plantadas no solo fértil da imaginação humana, esperando o momento certo para brotar. Hoje olhamos para trás para a vida e o legado de Nikola Tesla, não apenas como uma série de invenções e descobertas científicas, mas como um testamento do que significa sonhar livremente. Tesla nos ensinou que as maiores conquistas da humanidade vêm não da busca por lucro, mas da busca incansável pelo conhecimento, pela compreensão e pela harmonia com o mundo ao nosso redor, em um mundo ainda às voltas com questões de energia, sustentabilidade e equidade. As visões de Tesla parecem mais relevantes do que nunca. Talvez, no final, o verdadeiro poder de Tesla não resida nas invenções que ele criou, mas na inspiração que ele oferece para as gerações futuras. Um farol de possibilidades ilimitadas em um mundo faminto por mudanças. Obrigado por assistir. Quais seus pensamentos e sentimentos sobre tudo isso? Partilhe e esteja desperto. Eu adoraria ler nos comentários. Vamos juntos e lembre-se: liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção.